Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro de número 40. Hoje, retornando à NR18, nós vamos abordar o item 18.22, que é o item que fala sobre as máquinas, equipamentos e ferramentas diversas. O 18.22.1 ele já começa falando que a operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a risco só pode ser feita por trabalhador qualificado, que a gente já sabe o que é o trabalhador qualificado. O 18.37.5 traz para a gente o que vem a ser esse trabalhador qualificado, que é aquele que recebeu treinamento na própria empresa, recebeu treinamento em instituição especializada ou tem experiência mínima de 6 meses na função registrada em carteira. Então, toda máquina e equipamento que expõe o operador ou terceiros a risco, o trabalhador tem que ser qualificado para operar esse tipo de máquina e equipamento e também ele deve ser identificado por crachá. Não é raro a gente chegar numa obra, um canteiro de obras, e tem uma pessoa operando uma serra circular, por exemplo, não identificada. Não tem um crachá. Ah, não, eu sou o ajudante de carpintaria. Infelizmente, a gente não tem como aceitar porque o 18.22.1 está sendo contrariado. A gente não tem como mensurar se a pessoa tem ou não qualificação para aquilo. Por isso a importância da identificação no crachá. Ok, pessoal? Então, para você que já trabalha, né, na área da construção civil, você que está estagiando numa construtora, comece a fazer esse levantamento para ver se os operadores de máquinas ou equipamentos, se eles são identificados por crachá. Ok? Algumas construtoras hoje todo mundo já tem, mas isso é raro. Né? O 18.22.4, as máquinas e equipamentos de grande porte devem proteger adequadamente o operador contra a incidência de raios solares e intempéries. É muito comum nós encontrarmos os equipamentos protegidos e o posto de trabalho a céu aberto. A betoneira é campeã de audiência nisso. Né? Trouxe aí algumas imagens também para ilustrar. Aí nem o posto de trabalho e nem o equipamento estão protegidos. Né? Aí um outro exemplo de betoneira também totalmente desprotegido. Nesse caso aí da imagem, uma peneira. Esse tipo de peneira nem é utilizado mais, mas a gente ainda encontra. Né? E aí outra betoneira. Tá, pessoal? Então, muito importante que o posto de trabalho do operador seja protegido contra a incidência de raios solares e intempéries. E isso é uma coisa muito comum a gente encontrar ao longo da NR18. Na parte também que fala das armações de aço, está lá falando que o posto de trabalho do armador ele deve ser protegido contra a incidência de raios solares e intempéries e por diversos outros itens da NR18, como também das demais normas regulamentadoras. Muito importante isso, tá, pessoal? O 18.22.5, o abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão deve ser realizado por trabalhador qualificado em local apropriado, utilizando-se de técnicas e equipamentos que garantam a segurança da operação. De novo, a situação do trabalhador qualificado para esse tipo de operação. Na verdade, eu trouxe o 22.5 pelo seguinte: abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão. São motores que funcionam com combustível, por exemplo, óleo diesel, querosene. Né? Esse abastecimento tem que ser feito em um local apropriado, um local arejado, um local bem ventilado, por causa da concentração de gases, utilizando de técnicas e equipamentos que garantam a segurança da operação. Se você tem um galão, por exemplo, de 20 litros, 50 litros e vai abastecer uma máquina, né, para o funcionamento do motor dela, você precisa ter uma bomba de sucção para passar o combustível desse galão para o tanque da máquina ou do equipamento. Né? E por que eu trouxe esse item? Porque eu já encontrei o pessoal puxando o combustível com aquela mangueirinha com a boca, né? E assim que começa a chegar o combustível, imediatamente já leva para o tanque da máquina. Gente, isso é um absurdo.
né? Isso é um absurdo. Por isso até que eu resolvi trazer o 18.22.5 para ilustrar. Infelizmente eu não tenho imagem para apresentar para vocês, mas queria destacar a importância de você ter primeiro um local apropriado por causa da concentração de gases no abastecimento, né, com combustível, e também utilizar técnica e equipamento ideal para esse tipo de operação. Trocar o combustível de um lugar para o outro e, claro, chamar também atenção para a qualificação do trabalhador que vai fazer essa operação. O 18.22.7 ele traz o seguinte: as máquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de acionamento e parada localizado de modo que... Aí o item vem trazendo vários dispositivos, né, que esse tipo de máquina e equipamento deve ter. E o 18.22.8: toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada. Eu trouxe esses dois itens, o 22.7 e o 22.8, para destacar a diferença entre dispositivo de acionamento e parada e dispositivo de bloqueio. O dispositivo de acionamento e parada é o liga e desliga. E o dispositivo de bloqueio é aquele dispositivo que interrompe o fornecimento de energia elétrica, né? Ou uma trava, ou um dispositivo que impeça o acesso, tá? Que impeça o funcionamento do equipamento. Vamos pensar numa serra circular. A gente já viu na nossa videoaula número 38 que a serra circular precisa ter a chave eletromagnética para funcionar como seu dispositivo de liga e desliga, ou seja, dispositivo de acionamento e parada. O item 18.22.7 fala que esse dispositivo tem que estar ao alcance do operador em seu posto de trabalho. Então tá lá o carpinteiro trabalhando e o liga e desliga da serra circular está ali próximo dele. Ótimo, né? Agora, o 18.22.8, toda máquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada. Suponhamos que esse dispositivo de bloqueio não exista. O carpinteiro terminou o trabalho, desligou a serra e saiu. Veio um outro trabalhador que não tem nada a ver com a atividade da carpintaria, precisando de uma peça pequena, urgente, né? Ele não encontra o carpinteiro, isso aqui é jogo rápido, isso aqui é fácil, deixa que eu me viro. Aí ele aciona a serra e vai trabalhar sem nenhum conhecimento na área. Por isso que é importante esse dispositivo de bloqueio. O carpinteiro terminou de trabalhar, ele desligou a serra, suponhamos um disjuntor, tá? Dentro de uma caixa, essa caixa com cadeado, que só ele tem a chave. Aí ele vai até esse disjuntor, desliga o disjuntor, ou seja, interrompeu o fornecimento de energia elétrica para a serra, trancou o disjuntor e fechou o cadeado. E a chave de poder dele, e ele saiu. Né? Ele saiu. Esse trabalhador que precisa de um serviço rápido, ao tentar acionar a serra circular, ele não vai conseguir. Então, por isso, tá, que é importante frisar a diferença desse dispositivo de acionamento e parada e o dispositivo de bloqueio. Fundamental, tá, pessoal, que exista esse dispositivo de bloqueio para essas máquinas e equipamentos, ok? Principalmente para o pessoal que já trabalha na construção civil, fica o alerta. Não deixem de, na próxima vez que vocês estiverem na obra, darem uma olhada nesses dispositivos e, caso falte, já solicitar ao encarregado, ao mestre, ao engenheiro, o pessoal responsável pela área de segurança, para dotar esses equipamentos com esse dispositivo. Combinado? Vamos adiante. 18.22.10. Toda máquina ou equipamento deve estar localizado em ambiente com iluminação natural ou artificial, adequada à atividade, em conformidade com a NBR 5413 de 91, níveis de iluminância de interiores da ABNT. Infelizmente, ao contrário do que muita gente pensa, a NBR não é uma norma que é de consulta gratuita. Então, essas NBRs, apesar de serem obrigatórias, elas devem ser adquiridas no site da ABNT. Então, por isso que ela não está à disposição aí no nosso blog. Ok, pessoal? 18.22.11. As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento específico, constando as datas e falhas observadas,
as medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou. Ou seja, gente, é um acompanhamento de toda a máquina e equipamento dentro da obra, né? Como que deve ser esse acompanhamento? Existe um modelo padrão? Não, não existe um modelo padrão. É importante que tenha a data em que foi feita a inspeção, se foram encontradas falhas ou não, né? Se foram encontradas falhas, o que foi feito para corrigir essas falhas e quem fez essa correção. Muito importante ter esse controle, tá? Por exemplo, caso, né, aconteça de acontecer é ótimo, né? Caso aconteça um acidente envolvendo uma máquina, quando a gente chega para fazer a análise do acidente, eu, pelo menos, Alexandre, eu tenho o hábito de, primeira coisa, é pedir esse controle. Se aquela máquina vinha sendo inspecionada, né, de maneira habitual. Ah, essa inspeção é diária? Não. Alguns dispositivos precisam ter uma inspeção diária, né? Vai depender da natureza do equipamento, não tem como generalizar. É o tipo de coisa que é registrada, que é pautado, melhor dizendo, pelo bom senso, né? Então, uma inspeção semanal, quinzenal, mensal, dependendo da data de fabricação, quanto mais novo, menor, maior, quer dizer, o prazo entre essas inspeções vai variar muito, né? Importante frisar que alguns dispositivos a norma determina esse prazo, não é esse caso nosso aqui. O item 18.22.11 só fala que é importante o registro dessas inspeções, tá? Então, voltando ao caso do acidente. Acontecendo o acidente, eu tenho o hábito de pedir para ver se o dispositivo envolvido no acidente já tinha sido registrado falha nele, quem já tinha feito a correção ou não, se nunca havia sido detectado esse problema de funcionamento, enfim. Muito importante ter esse acompanhamento. Ok, pessoal? O 18.22 e 18.1. É proibido o uso de ferramenta de fixação a pólvora por trabalhadores menores de 18 anos. Por que eu trouxe o 22.18.1? Porque o artigo 405 da CLT, ele já determina alguns trabalhos proibidos a menores de 18 anos. Né? A portaria 88, de 28 de abril de 2009, já vem falando, né, dando um detalhamento maior sobre esses tipos de atividades proibidas aos menores de 18 anos, né? E a portaria 88 cita o decreto 6481 de 12 de junho de 2008. Entre as atividades relacionadas no decreto 6481 está a construção civil. Ou seja, qualquer trabalho na construção civil é proibido para menores de 18 anos. Então, esse item 18, 22, 18.1 acaba tendo uma utilidade pequena em função já de todos esses dispositivos legais que proíbem a atividade do menor de idade na construção civil. E, claro, os três, né, esses três dispositivos, você encontra um link até eles no nosso blog, sabino.sst.blogspot.com. Pessoal, a gente termina por aqui. Tá? Vocês vão reparar na leitura da íntegra do item 18.22 que ele fala sobre essas ferramentas de fixação a pólvora, sobre macacos hidráulicos que não são equipamentos que nós encontramos com muita habitualidade em canteiros de obra. E como o objetivo dessas videoaulas é só apenas dar uma noção geral sobre a norma, a gente resolveu não trazer para a videoaula, mas claro, quaisquer dúvidas que existam, estou à disposição, como sempre, no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter, é só escrever para mim. Ok, pessoal? O meu obrigado pela atenção, eu espero que tenha sido útil, conseguimos aí ficar dentro do intervalo de 15 minutos, o que ultimamente tem sido uma raridade, mas esse é o nosso objetivo. Pessoal, meu obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço e tchau.